A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons. E ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Seja muito bem-vindo, Alisson Miguel. Ou que eles estão apresentando e falando a verdade e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11,
41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 14, seja também parte dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, escolhendo o seu número, o número de 1 a 14. E eu irei fazer oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, escrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel, para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número. Vamos ao primeiro rebanho de hoje. Rebanho dos escolhidos de número 14 é o primeiro rebanho de hoje. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14, que assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada. Através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Coríntios, para o rebanho dos escolhidos de número 14. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça, a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 2 Coríntios, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu só leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Coríntios, capítulo 2. Resolvi por isso não lhes fazer outra visita que vos causasse tristeza. Pois se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi entristecido? Escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte do que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Pois em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho. Se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Glórias ao Senhor Deus, louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, escolhidos de número 7, seja você também parte desse rebanho. Vamos ao livro para os escolhidos de número 7, 2 Pedro com 3 capítulos, 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para os escolhidos de número 7.
O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 25 versículos. O Senhor Jesus, a pedra viva. Deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com o Senhor Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis ao Senhor Deus por Cristo, pelo Senhor Jesus o Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, põe-se a uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 13. Escolhidos de número 13. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, vamos para a oração. A oração é a oração 3. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da Tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias ao Senhor Deus. 2 Samuel, capítulo 12, para os escolhidos de número 13. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 2 Samuel capítulo 12, que contém 31 versículos. O profeta Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia uma cidade com 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, quem em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e gado para dar de comer ao viajante, que viera ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque ele faz tal coisa. E porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Glórias ao Senhor Deus. Segunda Samuel capítulo 12, para os escolhidos de número 13. Vamos aos próximos escolhidos ao rebanho. Escolhidos de número 6, vamos aos escolhidos de número 6, vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 8. Jó, capítulo 8, para os escolhidos de número 6.
capítulo 8 contém 22 versículos. Bildade. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando falarás tais coisas? E a razão da tua boca serão qual vento impetuoso. Perverteria o Senhor Deus o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os lançou do poder do seu pecado. Se tu, porém, de madrugada buscares ao Senhor Deus, ao Todo-Poderoso, pedides misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e restaurará a tua justa morada. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará sobremaneira. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos dos escolhidos de número 11. Vamos ao livro. Amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Vamos à oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e opressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Fé ao cumprimento da lei, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto o Senhor Jesus o Cristo crucificado? Só quisera saber isto vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que em vão tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e opera milagres em vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu no Senhor Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, os da fé e que são filhos de Abraão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 1. Perdão, rebanho dos escolhidos de número 1. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 7. Esther, capítulo 7. Contém 10 versículos. Amã é enforcado. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Esther. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Esther? E será dada. E qual o teu rogo? Até metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Esther: ó rei, se achei favor aos teus olhos e se bem parecer ao rei que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas. Eis a minha petição, pois fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos ou por servas nos vendessem, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei.
Perguntou o rei Assuero à rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração e instigou a fazer assim? Respondeu Esther ao adversário e inimigo: é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio, mas Amã, percebendo que o rei já havia terminado mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Esther por sua vida. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 19. Glórias ao Senhor Deus. Glórias, aleluia. João, capítulo 19. Vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 19, para os escolhidos de número 3. Seja você também parte desses escolhidos, escolhendo o seu número de 1 a 14, porque assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada para a sua meditação. João, capítulo 19, que contém 42 versículos. A morte do Senhor Jesus. Mais tarde, sabendo o Senhor Jesus que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre, uma esponja e colocaram numa vara. Teve a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação aos judeus para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, ao Senhor Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhes o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. Mas antes de eu sortear o capítulo para os escolhidos de número 12, eu irei apresentar agora uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar início ao sorteio, dar continuação, ao sorteio. Vamos dar continuação ao sorteio. Vamos ao livro para os escolhidos de número 12. 2 Crônicas com 36 capítulos. 2 Crônicas. Vamos ao capítulo. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas, capítulo 27. 2 Crônicas, capítulo 27, para os escolhidos de número 12. O capítulo 27 contém 9 versículos. Jotão, rei de Judá. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Mas o povo ainda se corrompia. Jotão edificou a porta superior do templo do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o venceu, de modo que o filho de Amon naquele ano lhe dera 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. A mesma quantia lhe trouxeram os filhos de Amon, também no 2º e no 3º ano. Jotão se tornou poderoso porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e os seus caminhos estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro e o capítulo para esses escolhidos. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Vamos à oração.
A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério, dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, veja a tua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. E é o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lucas capítulo 8, que contém 56 versículos. O Senhor Jesus ressuscita a filha de Jairo. Quando ele ainda falava, chegou alguém da casa de um dos dirigentes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. O Senhor Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será curada. Chegada a casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e lamentavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando pela mão, disse: levanta-te, menina. O teu espírito voltou, e ela logo se levantou, e o Senhor Jesus mandou-lhe que lhe desse o de comer. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 5. Vamos ao livro para esses escolhidos. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 19. Isaías capítulo 19 para os escolhidos de número 5. O capítulo 19 do livro de Isaías contém 25 versículos. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e um monumento ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito quando clamarem ao Senhor. Por causa dos opressores, eles lhe enviarão um Salvador e um defensor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios com uma praga, eles os ferirá e o curará. Eles se converterão ao Senhor e lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria. Os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor naquele dia. Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo 4, escolhidos de número 4. Vamos ao livro, que é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, para os escolhidos de número 4. Romanos capítulo 5, que contém 21 versículos. Paz e alegria, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com o Senhor Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor do Senhor Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar e morrer pelo bom. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 8. Escolhidos de número 8, vamos ao livro. O livro é de 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, contém 25 versículos. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência do Senhor Deus na santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Louvor ao Senhor Deus por uma viva esperança. Bendito seja o Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, para vós, que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, para vós, que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Isso vai ainda no presente, por breve tempo, se necessário sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. 3 João, com um capítulo. Que contém 15 versículos. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem em um só Espírito, junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda a depressão e o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Terceira João, com um capítulo. O presbítero amado Gaiman, que eu amo na verdade. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, muito me alegrei. Quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se o encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram, nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 9. Vamos ao livro. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2.
que contém 26 versículos. A fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disserem, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Crês tu que o Senhor Deus é um só? Fazei bem, os demônios também o creem e estremecem. Queres crer e estremecem. Queres comprovar, porém, o homem insensato que a fé sem as obras é inútil? Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. Deixa eu ler um dos avisos para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Não, eu irei ler uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais que as igrejas virtuais e os canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com a Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios para quem provar na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo, e para que todos vejam a nossa sinceridade e transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, entre as mais de 100, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus Pai, do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22
Dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E agora eu vou ler um aviso para logo após fazer vocês mentalizem, escolha o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Enquanto vocês vão mentalizando, mentalize e peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu irei ler os avisos para todos vocês. Atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus, o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as portas abertas para vocês. Lembre-se, com as grandes portas abertas. Lembre-se também de pedir um dos nossos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra, independente do valor. Porque todos que se apresentarem com os comprovantes nos templos físicos, em nossos templos físicos, com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai e dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Escolha o número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação, através desse sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. Mentalize o número de 1 a 14. Você que mentalizou de 1 a 14, você mentalizou 3. A mensagem para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Você que mentalizou de 1 a 14, 2. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu 6. A mensagem capítulo 2. Escolheu 2. A mensagem capítulo 12. Você que mentalizou escolheu o número 11. A mensagem está no livro de Jó, capítulo 11, capítulo 8, perdão. Você que mentalizou, você que mentalizou o número 11. A mensagem está no livro de Jó, capítulo 8. Você que mentalizou de 1 a 14 escolheu 1. A mensagem está no livro de 3. Você que a mensagem está no livro de 3. Você que a mensagem de Esther, capítulo 7. Mentalize o número. Você que mentalizou escolheu
A mensagem está no livro de Lucas, capítulo 27. Você que mentalizou, escolheu o 9. A mensagem está no livro de Lucas, capítulo 8. O 5. A mensagem está em Isaías, capítulo 9. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o 10. A mensagem para você hoje está no livro de Irmãos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 13. A mensagem no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 4. Você mentalizou de 1 a 14, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Tiago, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, vocês, todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Atenção no novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. A quarta, oração. A quinta, orar. A sexta, dízimos. A sétima, ter um lugar particular em sua casa ou entre outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 3, 2 Coríntios capítulo 2, você que mentalizou o 6, 2 Pedro capítulo 2, você que mentalizou o 2, 2 Samuel capítulo 12, você que mentalizou o 11, Jó capítulo 8, você que mentalizou o 1, Gálatas capítulo 3, você que mentalizou o 7, Esther capítulo 7, você que mentalizou o número 8, vai meditar no livro de João capítulo 19, a mensagem para você. Você que mentalizou o 14, 2 Crônicas capítulo 27, você que mentalizou o 9, Lucas capítulo 8, você que mentalizou o 5, Isaías capítulo 19, você que mentalizou o 10, Romanos capítulo 5, você que mentalizou o 13, 1 Pedro capítulo 6, o 4, 3 João, o 12, Tiago capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual e religioso. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marta Santos. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus.
Muita atenção. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus ou Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui nos comentários abaixo, eu digo o seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção! Nos benefícios e importância em você ser seguidor, escritor, ofertante de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, comentando, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo uma palavra do Senhor para a tua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo e orações diretamente uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde na na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na AIG1 318 37 300 e até 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para buscar ao Senhor Deus e também para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com Ele, para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de todas as redes sociais, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das nossas redes sociais e a produção vai estar retornando o contato. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, da Argentina, da Colômbia, da Turquia, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até as próximas lives.